Ponto 9, proposta 543, para aprovar a proposta a submeter à Assembleia Municipal referente à celebração do contrato de programa com a GES Loures. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que se traz hoje à deliberação da Câmara Municipal a proposta de contrato de programa para 2019 a celebrar entre a Câmara Municipal e a GES Loures e que terá que ser, no caso de haver aprovação neste órgão, remetido à Assembleia Municipal para também aí ser aprovado, em conformidade com a lei. Dizer que o contrato de programa tem por fundamento, fundamentalmente, duas ideias centrais: a prossecução de uma missão do município, da missão do município por parte da GES Loures, portanto, e do interesse público decorrente de serem praticados na empresa preços, em média, inferiores aos praticados no mercado, e também a empresa ser, digamos, convidada por parte do município a uma política de descontos fixada pelo município para setores específicos da população, visando exatamente uma maior acessibilidade à prática da natação e o uso fruto destes 4 equipamentos municipais, que são as piscinas existentes na área territorial de concelho. O segundo fundamento é a necessidade de garantir que, de facto, as piscinas funcionam dentro dos padrões de qualidade e de rentabilização que permitam maximizar o seu uso por parte de toda a comunidade concelhia. Bem, para este efeito, e tendo em conta que a Câmara fixa um conjunto de objetivos à empresa, no que tem que ver com, digamos, o apoio social prestado às populações, uma política de preços mais baixa e, digamos, um conjunto de obrigações também em termos de serviço público, a Câmara Municipal concede habitualmente, e este ano também é essa a proposta, à GES Loures uma comparticipação financeira a título de subsídio de exploração, que, no caso concreto deste ano 2019, a proposta é que seja de 930 mil euros, o que não chega a 30% do rendimento estimado pela empresa no seu plano de atividades e orçamento para 2019. Dizer que o limite legal, digamos, para a comparticipação do ponto de vista percentual por parte da entidade que concede o subsídio à exploração é de 50%. A GES Loures não chega aos 30% desse valor, quedando-se, digamos, num valor abaixo deste, 29,53. Dizer que a transferência tem as características de subsídio à exploração, portanto, podia, como no passado se praticou, na nossa opinião, inadequadamente, ser, digamos, uma cobertura de prejuízos, foi isso que durante muito tempo aconteceu. Entendemos que é muito mais desafiante, do ponto de vista, digamos, da qualidade da gestão, atribuir, digamos, um subsídio à exploração, para que a entidade, depois de fixados os objetivos que foram fixados nas orientações estratégicas para o mandato, e que todos temos presentes quais são, do ponto de vista da frequência, do aumento da frequência, de assegurar, digamos, serviço a determinados grupos etários e também naquilo que tem que ver, digamos, com a qualidade do serviço prestado, a empresa, digamos, na base deste financiamento, possa desenvolver a sua atividade para prestar um bom serviço à população. Portanto, não é diferente daquilo que se tem vindo a trazer aqui, o montante é obviamente diferente por razões que eu creio que também são de todos conhecidas. E as razões que, digamos, fazem com que este ano haja um acréscimo em relação ao ano anterior têm que ver, digamos, com as questões que decorrem, nomeadamente do aumento da massa salarial em consequência do aumento do salário mínimo e também das reposições de um conjunto de direitos que haviam sido, digamos, vedados ao setor empresarial do Estado, tal como a toda a administração pública. E é essa a razão porque há um ligeiro acréscimo em relação a anos anteriores. E disso, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador Nuno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente, ouviu com muita atenção, já falámos inúmeras vezes sobre as GES Loures. Eu, se calhar, começo pelo fim, porque eu também tinha solicitado a esta Câmara que me fossem fornecidos à bancada do Partido Socialista todas as comunicações feitas, nomeadamente com o provedor, de forma a termos noção a quando é que foi dado o aval para a reposição dos mesmos direitos que tinha ficado cancelado, pelo menos até à véspera da greve, mas também não quero entrar por aí, é só para reforçar o pedido que já tinha sido feito há imenso tempo. Dizer 2 ou 3 notas relativamente a esta matéria. Quando o Sr. Vice-Presidente fala num aumento, estamos a falar de um aumento não tão pouco significativo quanto isso, estamos a falar de um aumento de 130 mil euros relativamente ao contrato de programa elaborado o ano passado,
e saber se têm efetivamente as estimativas de quanto é que lhe vai custar o aumento da massa salarial e da reposição de direitos, também em contraponto com a questão que também colocou, e bem, na prática de redução de preços para alguns segmentos da sociedade. Dizer também que, no que concerne, e naquele comentário que teve relativamente que concorda mais, que acha que melhor fazer o contrato de programa do que a reposição de resultados, neste caso o cobrimento dos prejuízos, cobrir os prejuízos, dar-lhe só aqui também duas notas ao Sr. Vice-Presidente e para ver que o cálculo que nós fizemos foi um cálculo abrangente e não só aqui em meia dúzia de anos. De 2008 a 2019 foram transferidos, isto é, a GES Louros, de uma ou de outra forma, foi subsidiada em 6 milhões e 400 mil euros, sensivelmente. De 2008. De 2008 até agora. Já contando com os 930 mil euros que está proposto no contrato de programa deste ano, para o ano 2019. Já contando com esses. Não, mas se quiser eu retiro. Mas retiro, calmamente retiro. E eu explico-lhe como é que retiro, é fácil. Dizer que de 2008 a 2013 foi subsidiada, numa forma diferente que o Sr. Vice-Presidente, de outra forma que não esta, foi subsidiada em 2.554.000 euros. De 2013 a 2018, retirando os quase 1 milhão de euros, foi subsidiada em 2.825.000 euros. Sensivelmente que eu fiz as contas já em 2019, mas já estou a tirar aqui 1 milhão. Dizer que não há uma diferença substancial, e eu lembro-me de algumas discussões que houve, nomeadamente nesta altura, mais ou menos, em que aquilo que nós, neste caso o PS, fazia era só a entrega de subsídio para cobrir os prejuízos, que efetivamente parece-me, comparando única e exclusivamente valores, parece que estamos a falar exatamente da mesma coisa que é feito numa outra forma, nos outros moldes. Mas é que já foi subsidiado, em contrato de programa, um valor superior aos valores investidos à data, mas também não significativamente superior, porque inclusivamente já a crise financeira também já foi ultrapassada, parte dela pelo menos, e parece-me que os valores que estão em causa são estes os mesmos. Solicitar também que se no valor deste contrato de programa, nos 930 mil euros, se já estará também incluído ou programado a questão do programa de adaptação ao meio aquático, que também que foi aqui deliberado, inclusivamente, em Câmara para a Educação, se já está contemplado nesse valor ou será ainda um contrato de programa novo que vise contemplar o valor do programa que foi aqui aprovado. Disso. Mais intervenções? Sr. Vice-Presidente? Sim, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, primeiro, no que tem a ver com a comparticipação pública, ao Sr. Vereador, basta comparar os diferenciais. O Sr. Vereador falou no ano 2008, não foi o primeiro ano? Ok. Pois, olha, no ano 2009, o peso da comparticipação pública em relação aos rendimentos da GES Louros foi de 31%. Portanto, superior àquilo que neste momento estamos, digamos aqui, a propor à Câmara que seja transferido. E nessa altura utilizava-se, de facto, uma lógica de funcionamento que passava por uma lógica que era: comparticipava-se inicialmente pouco a título de subsídio à exploração e depois a empresa dava prejuízo. E a seguir ia-se comparticipar sobre o prejuízo, não é comparticipar, fazia-se a cobertura do prejuízo. Na nossa opinião, é muito pouco desafiador, digamos, da gestão, porque aquilo que os gestores devem ser convidados a fazer é, sabendo com aquilo que contam por parte da entidade tutelar, que lhes fixa um conjunto de obrigações do ponto de vista da prestação de serviço público que têm que desempenhar,
têm que saber, eu tenho este montante para digamos, gerir e tenho estes objetivos para cumprir. Como é que eu vou fazer para conseguir conformar-me com esta situação? E devo-lhe dizer que isto é uma boa medida de gestão e, mais do que isso, desde que a gestão atual da CDU está à frente dos destinos da Câmara e da GES Loures, foi sempre possível à empresa não ter necessidade de qualquer cobertura de prejuízos. Eventualmente, no decurso do exercício deste ano, teremos que voltar a conversar sobre este assunto por razões, como todos nós sabemos, têm que ver com reposições, digamos, que foram decididas noutra sede, que não propriamente na Câmara Municipal, e ainda bem que foram decididas. Não lamentamos, aliás, saudamos a decisão de repor aos trabalhadores um conjunto de direitos que lhes tinham sido furtados anteriormente. Mas será a acontecer a primeira vez que vai ser necessário fazer uma operação de cobertura de prejuízos, porque até aqui, e eu acho que isto é muito mais, digamos, aliciante e desafiador do ponto de vista da gestão e muito mais saudável do ponto de vista da gestão, aquilo que foi feito foi, está aqui este montante, os objetivos estão estes, façam favor de gerir e de gerirem bem e não venham cá pedir mais dinheiro. E foi isso que aconteceu, até agora. Portanto, dizer que, de facto, no que tem que ver com com participação pública, ela foi variando ao longo do tempo, mas aquilo que hoje aqui se traz, eu diria que está em linha, no essencial, com aquilo que foi a comparticipação, digamos, pública anterior. A figura é que muda um bocadinho. Porque, de facto, digamos, pagar o prejuízo naquela perspectiva de que giram como quiserem e depois a tia rica acaba por pagar a fatura, não parece ser, de facto, o melhor desafio do ponto de vista da gestão. Portanto, e acho que esta medida é muito mais saudável. Aquilo que acontece aqui é, sabe-se o que é que vai, os objetivos estão completamente definidos, tem que se crescer o número de alunos, tem que se ter uma política de preços, digamos, que favoreça aqueles que têm menores possibilidades do ponto de vista económico, como é o caso dos desempregados, dos cidadãos de mobilidade reduzida, dos deficientes, digamos, os mais idosos, as crianças, etc, etc. E isso, naturalmente, que é, creio, digamos, são objetivos que são colocados pela Câmara Municipal e que têm sido integralmente respeitados pela GES Loures, que, aliás, tem vindo a crescer todos os anos no número de utentes que serve, e isso é notável, na minha opinião, e digamos sou um bocadinho suspeito, desempenhando a função de Presidente do Conselho de Administração, mas não posso deixar de o partilhar com a restante Câmara. É notável que num período de enorme crise do ponto de vista económico tenha sido possível à empresa crescer todos os anos à razão de mais de 1% em relação ao número de utentes, e que no período compreendido entre 2014 e 2017 o crescimento da empresa em termos de número de utentes foi superior a 12%. Não é coisa de sumenos importância, num momento, digamos, em que as pessoas tiveram enormes dificuldades na vida. Isso significa que houve uma gestão muito cuidadosa dos recursos, digamos, um trabalho feito em profundidade, que permitiu que as pessoas continuassem a entender a GES Loures como uma entidade que presta um bom serviço aos seus utentes. A taxa de abandonos, digamos, prova exatamente isso, por ser baixa, e prova igualmente que, digamos, os recursos que foram postos à disposição da empresa foram bem empregues. Depois, o Sr. Vereador coloca uma outra questão que tem que ver com o seguinte: é que o projeto de adaptação ao meio aquático está ou não está considerado no contrato de programa. Não, não está. E, digamos, quando vier a acontecer, isso só acontecerá, como já foi explicado publicamente, no próximo ano letivo, quando vier a acontecer, será uma prestação de serviços da Câmara e não propriamente, digamos, um subsídio à exploração. Não devia integrar, digamos, a verba para esse efeito não deve integrar o subsídio à exploração. Será, digamos, uma prestação de serviços. É coisa diferente, não é? Disso, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador Nuno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está aqui com uma interferência. Está aqui com uma interferência. Sr. Vice-Presidente, concordo com tudo o que disse relativamente à questão dos apoios e dos descontos que têm de ser dados e às várias franjas que devem de ser dados esse apoio e esse desconto. Aquilo que eu gostava de ver quantificado foi, nós tivemos esta mesma discussão, Sr. Vice-Presidente, nós tivemos esta mesma discussão no dia 17 de 1 de 2018. Ipsis verbis a mesma. E o que é que eu gostava de ver até mais pronunciado? É que o aumento de 130 mil euros vai servir efetivamente para que, percentualmente, dizendo claramente, destes 130 mil euros do aumento da exploração vai servir para A, B, C ou D. É que tivemos esta discussão com exatamente estas mesmas características.
Dar-lhe também só uma nota, Sr. Vice-Presidente. Pegando no relatório de gestão da GES Louros, que foi do trimestral, eu também lhe faço aqui uma pequena comparação. O setembro de 2018, em setembro de 2018, tinha 6.735 alunos inscritos. Sr. Vice-Presidente, no pico da crise, em 2013, tinha 6.999 no mesmo período. E em 2011, 7.596 alunos no mesmo período. Aquilo que nós temos vindo a alertar, e recorrentemente sabemos também que a oferta de outros operadores, quase com as mesmas valências, estamos a ser até muito massacrados com a oferta relativamente perto, bem perto a nível de distância, que existe outro tipo de oferta. Continuo a dizer que é importante, se não fundamental, que a GES Louros faça a diferenciação por extrato social, por necessidade, por competência física, inclusivamente. Aquilo que eu solicito é aquilo que solicitei na anterior altura que discutimos isto. Há um aumento dos 800 para os 930 mil. Esses 130 mil referem-se efetivamente para quê? Isto é, nós consideramos que vai haver um aumento da massa salarial em quanto? Nós consideramos que é necessário investir em A, B, C ou D. Aonde é que vai ser investido? É simplesmente isso, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador Nuno Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em relação a esta proposta, convém, e seja feita justiça, relembrar o Partido Socialista que em 2013, quando entrou um executivo novo, a GES Louros estava a meia dúzia de dias, passa aqui a expressão, de fechar portas. E eu não me esqueço, e com certeza, por acaso hoje não está cá nenhum seu vereador que estivesse cá do Partido Socialista na altura, mas não nos esquecemos que votamos em dezembro de 2013 um contrato de programa para 2013. E, portanto, para evitar que a empresa fechasse portas. Logo a seguir, passado uma semana, salvo erro, ou uma reunião, votamos o contrato de programa para 2014. Isto tudo para dizer o quê, Sr. Presidente? Na altura, o Partido Socialista deixou a empresa GES Louros numa situação difícil, muito difícil. De tal forma que chegamos ao limiar da lei do governo Passos Coelho, que punha a limitação aos anos negativos, ou números negativos, 3 anos seguidos, e, portanto, tínhamos esse grande problema para resolver, e foi resolver através dessa votação. A questão é outra, Sr. Presidente. A questão é que, desde então, os subsídios, ou com o contrato de programa, diminuiu durante 2 anos e, a partir daí, começou a aumentar exponencialmente o valor do contrato de programa. O que nos leva a refletir que o problema não está no contrato de programa, não está na gestão, que é um modelo idêntico ao modelo do passado, mas está no modelo de gestão. E, se calhar, está na altura de refletirmos todos se não é necessário, na GES Louros, alterarmos o modelo de gestão da própria empresa. Não é comportável pelo município, na nossa opinião, que em 10 anos se meta lá 6.800.000 euros, números redondos, se for aprovada esta proposta. Parece-nos que é muito dinheiro, e seja de uma forma ou de outra, seja pela visão do Sr. Vice-Presidente, que era para tapar buracos, seja na visão do Partido Socialista, ou melhor, o contrário, do Partido Socialista, que era para tapar buracos, ou a visão do Vice-Presidente, que é com novos objetivos e novas competências, e mais apoio para áreas sociais do município, e bem, a verdade é que o município meteu, ou vai meter, em 2019, até entre 2008 e 2019, cerca de 6.800.000 euros, ao Sr. Presidente. E, se calhar, estava na altura do Sr. Presidente fazermos todos aqui uma reflexão e uma discussão mais profunda da forma como se deve ser gerida a própria empresa, ou se devemos até pôr em causa se ela deve existir desta forma. Se não deve, se calhar, desaparecer e ser o próprio município a assumir as responsabilidades deste serviço público, ou se não haverão outras formas de minimizar este custo aos municípios do nosso concelho. Não acredito, Sr. Presidente, com toda a sinceridade, que seja problema de competência dos administradores, sinceramente. Não acredito que seja problema de competência do Diretor-Geral, também não acredito. Portanto, que não é assim. Não acredito.
mas acredito sim que o modelo é que não está correto. Será que faz sentido, deixo no ar, uma empresa como a GES-Louros ter desporto de competição da forma como tem? Será que faz sentido uma empresa como a GES-Louros não estar mais virada, e ainda bem que o orçamento este ano, de 2019, faz essa inflexão, mais virada para o desporto escolar e para a prática desportiva das crianças e dos jovens do concelho, e menos para a competição? Será que faz sentido um conjunto de práticas de gestão que têm sido até salientadas nos relatórios e contas, nos vários relatórios de discussão e de gestão do GES-Louros, serem alterada a forma desses modelos de gestão, passo aqui um bocado a repetição? Sr. Presidente, deixamos isto em cima da mesa. Evidentemente que nós não podemos compactuar ou pactuar com mais, na nossa opinião, um subsídio à gestão da GES-Louros. Na prática, a GES-Louros está dependente do município para sobreviver. Houve alguns anos atrás que a Câmara teve essa possibilidade e de facto, foi melhorando, exceto nos últimos 2 anos, a GES-Louros foi melhorando os seus resultados e, dessa forma, o contrato de programa tinha diminuído até há 2 anos atrás e, no último ano, e neste ano que se propõe, aumentou mais quase 20%. E, portanto, Sr. Presidente, devíamos todos refletir um bocadinho sobre isto. O nosso voto é claro, é inequívoco, vai ser contra, porque achamos que o modelo de gestão da empresa tem que ser completamente alterado e tem que ser posto em causa, porque o próprio município, que tem as suas contas, embora um pouco mais folgadas, mas não vivemos em termos de vacas gordas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, começando em relação a cada uma das questões colocadas pelos Srs. Vereadores, relativamente à questão do acréscimo, dizer que o acréscimo de verbas que se propõe que este ano se faça, por comparação com o ano anterior, para a GES-Louros, é praticamente na sua totalidade absorvido pelo crescimento da massa salarial. E isso tem que ver, de facto, com a reposição de um conjunto de valorizações remuneratórias e progressões na carreira que até agora estavam vedados. Eu não tenho o número exato aqui, não tenho aqui a pessoa que me podia dar essa informação, mas eu acho que dos 130 mil euros, se a minha memória não me está a atraiçoar, haverá 124 mil para aí que são exatamente encaminhados para este efeito. Porquê é que aumenta o contrato de programa este ano? Por esta razão mesmo. Aliás, tivemos a ocasião de discutir muitas vezes nesta Câmara Municipal que a GES-Louros vinha diminuindo de forma sistemática todos os anos com participação municipal, mas que neste ano em que se previa e, digamos, se sabia que ia haver alterações relativamente à Lei do Orçamento Geral de Estado, iam ser repostos um conjunto de direitos aos trabalhadores que, obviamente, deveriam ter consequência relativamente ao dinheiro que era necessário, digamos, afetar este efeito. E foi isso que aconteceu. Não estou a dar nenhuma novidade aos senhores vereadores. Todos nós sabemos que, decorrente da Lei do Orçamento Geral de Estado, foram repostos, digamos, um conjunto de direitos, e bem, volto a sublinhar, não lamentamos, saudamos a decisão, contribuímos também para ela na Assembleia da República, e bem, portanto, e aquilo que acontece é, naturalmente, que é necessário ter cá a dotação orçamental para este efeito. É tão simples quanto isto. A questão dos 600 mil euros ao ano, digamos, mesmo aceitando este número que, digamos, pode ser desmontado por outras vias, mas eu até vou trabalhar com este número, vou conceder por essa via. Então, os seus vereadores acham que é inadequado que uma empresa municipal onde já aprenderam a nadar 50 mil pessoas deste concelho, 50 mil utentes, e que tem uma frequência semanal na ordem dos 7 mil utentes, possa receber por parte da entidade que a tutela um subsídio de 600 mil euros ao ano para ter preços sociais, porque não refletem, obviamente, os custos da exploração das 4 piscinas, naquilo que tem que ver com os custos reais de exploração. É inadequado nós prestarmos este apoio social às famílias? É inadequado que o município, digamos, encontre uma gestão com um patamar elevado de qualidade, como felizmente continua a ser uma das marcas da GES-Louros na sua relação com os utentes? É inadequado que a GES-Louros, digamos, possa ter uma comparticipação municipal para continuar a assegurar que os idosos do nosso concelho, através da Hora dos Sábios e também dos descontos que são praticados do ponto de vista da tabela, possa ter
preços que sejam acessíveis a essa população. É inadequado que, digamos, a GES Loures pratique preços para as crianças, os deficientes, os agregados que têm pelo menos uma pessoa desempregada. É inadequado que haja uma comparticipação municipal para este efeito e que essa comparticipação municipal possa custar 600 mil euros. Isto é inadequado. Então isto não é exatamente fazer apoio social. O que é inadequado é outra coisa. É, como tantas vezes aconteceu no passado, digamos, noutros centros de poder, não estou a falar da Câmara Municipal, sublinho, em que, digamos, as entidades foram obrigadas a praticar, por parte da tutela, e em particular dos governos, políticas sociais, mas não tiveram nenhuma compensação para praticarem essas políticas sociais. A resultado disto, as entidades públicas foram levadas à falência e depois até se disse que era por serem públicas, só por serem públicas é que justificava, digamos, estarem em maus lençóis do ponto de vista financeiro, como se fosse uma espécie de marca genética, que qualquer coisa que é pública tem necessariamente que dar prejuízo. Não. O que tem é que haver a clarividência e a responsabilidade de, ao fixarem-se objetivos do ponto de vista social, dizer assim, se nós queremos que isto seja prestado nestas condições, queremos preços melhorados, queremos que mais gente tenha acesso, então tem que ser subsidiado, obviamente, para a exploração, para que se possa, digamos, funcionar dessa maneira. A alternativa a isto é o quê? É a Câmara fazer diretamente. Senhores vereadores, nós podemos discutir esse modelo que não reuniu nesta Câmara consenso durante estes 26 anos de existência da GES Loures. Porque a nossa profunda convicção, ou tem sido a convicção da maioria de nós, dos que estamos aqui a representar 3 bancadas distintas, que são aquelas que têm estado ao longo deste percurso de 26 anos, que a empresa municipal está em melhores condições de dar uma resposta mais célere, com mais qualidade às necessidades da população, do que está, digamos, o município. E que não se pense que os municípios que têm tabelas, digamos, mais baixas do ponto de vista do tarifário no serviço prestado à população, que não suportam esses custos de outra forma. Suportam-nos claramente de outra forma. Não transferem para lado nenhum. Estão incorporados na exploração global, no exercício financeiro de cada um dos anos nos municípios. Esta é que é a questão. Esta é que é a questão. Qual é o caminho que nós queremos, digamos, trilhar? E, na nossa opinião, uma empresa municipal com as características da GES Loures, que aliás foi pioneira no país, está em melhores condições de dar uma resposta com mais qualidade e mais célere e com menores custos para o erário público, mantendo patamares de acessibilidade, digamos, de acordo com aquilo que são as exigências do município de Loures, do que uma gestão direta por parte do município. Isto, digamos, para algumas forças políticas parece ser difícil de entender. A mim o que me é difícil de entender é como é que se perfilha para esta atividade uma gestão pública e para a maioria das outras atividades se perfilha quase sempre a gestão privada como uma gestão cheia de méritos por oposição à gestão pública. Isso é que eu tenho dificuldade em conseguir entender. Depois, dizer também o seguinte: a GES Loures, Sr. Vereador Nuno Botelho, não depende do município para sobreviver. Não depende do município para sobreviver. A GES Loures, se nós transferirmos para lá este ano, ou no próximo ano, aquilo que está proposto, isso significará que nós não contribuímos sequer com 30% daquilo que é a receita da empresa. É que a empresa faz mais de 70% da sua receita por outras vias. Então, é isto também uma empresa dependente do município? Claro que não é. E em anos anteriores, o nível de comparticipação municipal até, digamos, conseguiu ser mais baixo. Este ano tem que ser um bocadinho mais alto por esta razão que já aqui tivemos a ocasião de dizer, que é cresce a massa salarial e, obviamente, a empresa tem que ter, digamos, também alguma compensação do ponto de vista financeiro. Ou nós agora já nos esquecemos todos daquilo que foi a discussão na Assembleia Municipal e noutros fóruns a propósito da reposição de direitos. É que isto está tudo ligado, não é? À segunda, quarta e sexta a coisa é branca e à quinta, sábado e domingo, eventualmente passa a ser vermelha. É que se nós queremos repor direitos, naturalmente, temos que pôr lá o dinheiro para que eles possam ser remunerados. Portanto, aquilo que se propõe aqui, eu creio que é absolutamente razoável em relação àquilo que deve ser a relação tutelar do município com a empresa municipal que presta um relevante serviço a nível social na área do concelho, no domínio da acessibilidade do serviço de natação, da prática da natação, à população deste concelho. Disso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tenho ainda o Sr. Vereador Nuno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, Sr. Vice-Presidente, concordo consigo em quase tudo.
como é óbvio, julgamos, a bancada do Partido Socialista julga que é importante o serviço social que a GES Louros faz. Não seguimos a pretensão da bancada do PSD, como é óbvio, porque julgamos que a GES Louros faz falta nesta empresa, o repensar e passar para a esfera pública. Calma, para a esfera municipal, extinguir a empresa. Lá está. Julgamos que a reflexão é sempre importante, mas continuamos a julgar que a GES Louros é uma empresa que presta um serviço fundamental e essencial para a prática desportiva em meio aquático no nosso concelho. O PS sempre apoiou e sempre vai continuar a apoiar a GES Louros, mas, Sr. Vice-Presidente, tenho que lhe dizer aqui, dar 2 ou 3 notas que essas sim também considero fundamentais. Sr. Vice-Presidente, não me ouviu aqui em algum momento a indicar que não estávamos de acordo com a subida remuneratória, com o desbloquear dos direitos remuneratórios dos trabalhadores, nada disso, pelo contrário, mais. O ano passado, a quando desta mesma discussão, dizendo aquilo que disse o Sr. Vice-Presidente, em que já o ano passado, com um aumento de 220 mil euros à exploração, passámos de 580 mil para 800 mil. Não? De 580 mil para 800 mil. Em que o Sr. Vice-Presidente responde da mesma forma. Ora, como é fácil de ver, 220 mil euros, dos quais 170 são imediatamente comidos para acréscimos de despesa com pessoal. Concordo com isso. E agora, este ano diz-me que há mais um acréscimo de pessoal de 124 mil euros, dos 130 que estão previstos passar a mais relativamente ao ano anterior. Sr. Vice-Presidente, eu concordo em pleno com uma manutenção dos apoios nas GES Louros, a manutenção do trabalho que é feito com os jovens, com os séniores, com a natação adaptada, com o elencar de todas as responsabilidades, até sociais, que uma empresa como a GES Louros deve ter. E se deve de ser comparticipada pelo erário público, neste caso pelo município, deve de o ser efetivamente comparticipada, porque faz sentido que assim seja. Faz todo o sentido que assim seja. Mais, de privados já há aí bastantes, e muitos deles com oferta a nível de preços inferiores às GES Louros. Mas continuamos a ter as GES Louros enquanto referência, Sr. Presidente, mas continuamos a ter as GES Louros enquanto referência da natação e da prática desportiva em meio aquático no nosso concelho. Não são os privados que dão essa referência. Continua a ser as GES Louros. Deve de ser comparticipada e subsidiada, deve de, sim senhora. Aquilo que eu coloquei a questão, e continuo a dizer, é que já o ano passado, o valor do acréscimo de 220 mil euros foi para despesas com pessoal. O acréscimo deste ano é também para despesas com pessoal. A questão é que liberta muito pouco daquilo que nós damos às GES Louros. Enquanto subsídio à exploração, facilmente vemos que o subsídio à exploração serve única e exclusivamente para pagar as despesas com pessoal. É que depois o reflexo do investimento, daquilo que deve ser até o investimento nos equipamentos para manter ou melhorar as necessidades da capacidade de intervenção social também das GES Louros, esfumam-se, porque todos os aumentos que fazemos, a desculpa tem de ser para o pagamento para despesas com pessoal. É só isto que nós temos a dizer. Não estamos contra o subsídio à exploração, não estamos. Dizer já que nesta matéria não vamos, ao contrário do PSD, não vamos votar contra esta proposta, mas julgamos que também devemos de alguma forma refletir, não nos moldes de refletir, que se calhar acaba-se com as GES Louros e aquilo volta para a Câmara e fazemos as coisas assim desta forma, que é mais giro. Não, mas se calhar devemos de refletir com as necessidades de investimento e as necessidades, efetivamente, de pessoal, de tudo o que temos, para podermos prestar um excelente serviço e um serviço de qualidade à população a qual estamos inseridos. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, é bom termos a noção que há bocadinho referi-me ao crescimento da massa salarial,
que esse é um fator muito presente naquilo que tem que ver com, digamos, a necessidade de acréscimo. Bem, mas há aqui um outro dado que não pode ser escamoteado também. É que nós crescemos em número de utentes quando se diz que a empresa cresceu entre 2014 e 2017 mais de 12% no número de utentes. Isso há de ter, digo eu, algum reflexo em relação ao número de pessoas que temos que ter ao serviço da entidade para conseguir satisfazer a procura que cresceu. Portanto, tem que haver mais monitores de natação, tem que haver um aparelho administrativo diferente, tem que haver mais gente nas secretarias, tem que haver mais gente. E foi exatamente isso que aconteceu. É que a empresa cresceu em número de trabalhadores do ano passado para este, cerca de 10, e houve também a regularização de um conjunto de situações de gente que estava com vínculos precários. Portanto, que também, obviamente, tem, digamos, uma consequência do ponto de vista remuneratório, e ainda bem, para as pessoas. Portanto, trata-se de acréscimos remuneratórios, progressões que estavam, nas carreiras e regularizações que estavam congeladas e que deixaram de estar, mas houve, objetivamente, um acréscimo do número de pessoas a prestar serviço nas GES-Loures. E isso, naturalmente, que influencia também aquilo que é necessário para lhes pagar. Ou nós achamos que é possível continuar indefinidamente, digamos, a fazer crescer o número de utentes e depois deixar digamos, ter o dinheiro portanto, há cada vez mais utentes e mantemos o número de trabalhadores. Isto não é possível, é um exercício que é literalmente impossível. Portanto, e é essa a razão porque, digamos, também há aqui um crescimento a somar à questão das reposições e valorizações remuneratórias. Dizer ainda que um outro dado que é importante termos em linha de consideração tem que ver com o facto de ter havido um investimento em relação a fardamento e equipamento de proteção individual para os trabalhadores, portanto, que é da maior importância. Durante muitos anos, as pessoas não tiveram qualquer, digamos, distribuição de fardamento nas GES-Loures, coisa que, digamos, tem vindo a corrigir aos poucos, bem como têm vindo a ser realizados um conjunto de melhorias significativas em relação a equipamentos e, nomeadamente, a edifícios. Talvez o caso mais, digamos, evidente do ponto de vista visual seja Santo António dos Cavaleiros, mas, digamos, não é possível em equipamentos que, em alguns casos, têm já 20 anos, 25 anos, deixar de fazer determinado tipo de investimentos que, obviamente, são onerosos para a empresa e que têm que ter forma de se financiar. Dizer que tudo isto ocorre em simultâneo com a redução do endividamento bancário que encontramos nas GES-Loures e que era superior a €500 mil e que todos os anos tem vindo, digamos, a ser reduzido e que neste momento já foi reduzido em cerca de 65% daquilo que lá encontrarmos em termos de dívida bancária. Não é questão de sumenos importância. Muito bem. Penso que há ainda uma intervenção do Sr. Vereador Nuno Botelho. Tem a palavra. Muito obrigado. Só uma nota muito curta, Sr. Presidente. Esta última intervenção do Sr. Vice-Presidente a mim ainda nos dá mais razão. O Sr. Presidente acha que o fardamento, o apoio aos trabalhadores, na prática, darmos condições aos trabalhadores, é uma necessidade extraordinária que precisa de subsídio da Câmara, e mais não digo. Mas há uma grande diferença ideológica entre os senhores e nós próprios. É que os senhores CDU e nós, é que o Sr. Vice-Presidente disse, e está dito, acha que é pouco 30% de subsídio. Nós achamos que é excessivo 30% de subsídio de todos os municípios para uma empresa municipal. É a grande diferença ideológica que está aqui, porque todo o resto, todo o restante do discurso, estamos em 90% de acordo, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado. Muito bem. Então, vamos passar à votação do ponto 9, proposta 534. Então, ponto 9, proposta 534. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, com os votos a favor da CDU, abstenções do Partido Socialista e votos contra do PSD. Para uma declaração de votos, Sr. Vereador Nuno Botelho. Sr. Presidente, era para pedir que as minhas declarações façam declaração de voto desta bancada. Assim será. E vamos agora, o mesmo com o Vereador Nuno Dias, o Sr. Vice-Presidente também, claro, se não ficam sem resposta. E vamos agora fazer o intervalo.